falar a respeito dessa atividade 3 aqui. Vamos lá de novo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza, Sim. beleza. Então, vamos lá. Diz aqui. Nós temos aqui alguns instrumentos, certo? Pessoal, desabilitem o microfone, que está dando microfonia para mim, por favor. Obrigado. Diz aqui o seguinte, nós temos aqui alguns elementos. Nós temos aqui um gerador, nessa primeira situação, um computador e um chuveiro. Cada um com uma tensão, esse aqui de 220, e recebe uma corrente de 30. Os condutores que têm... Parou de sair áudio. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. voltou. Né? Tem hora que esse negócio trava sozinho. O que acontece, pessoal? Aqui nós temos o quê? Alguns elementos, certo? Nós temos aqui um gerador, um computador e um chuveiro. O chuveiro tem 5.500 watts de potência. A distância de um fio ao outro, né, nessa casa, é de 50 metros, né, do ponto aqui até esse ponto. A corrente eficaz que o computador vai absorver para movimentar, né, e ter energia de 4 amperes. E nós temos um gerador de 220 com uma corrente de 30 amperes. E aqui ele fornece os dados. O primeiro, do gerador, né, que está em corrente alternada, né, no caso aqui, tensão de corrente alternada, a corrente de pico dele é de 47 e o cabo utilizado é de 2,5 milímetros quadrados. E que é responsável por manter um conjunto que de corrente eficaz, ou seja, ele distribui desses 30 amperes, 4 vem aqui para o notebook, certo? Também depois para o chuveiro. A corrente nominal de 25, beleza? Então, isso aqui é o quê? São todos os dados que você tem. Temos a frequência, a corrente eficaz e também a distância 1 por 1. Beleza. A alimentação da rede também nós temos aqui, certo? Nesse caso aqui, se a tensão sai de 220 para 110, a área do fio também diminui, certo? E a corrente eficaz também, o quê? Diminui de 47, ela passa para 40, beleza? E nós temos isso aqui, beleza? Nós temos esse tipo de situação. Nós temos uma outra situação em que nós temos um fio neutro e o fio fase num freezer, né, numa geladeira, onde que nós temos aqui a corrente eficaz de 2,22 amperes, os condutores, e esse aqui o que? Um aquecedor de água, certo? Beleza. A distância aqui aumentou e a potência consumida em relação ao primeiro também aumentou. A alimentação de uma bateria, né, que vai o quê? Emitir luz ligada a um quê? A um eletroímã. E todos esses aqui com seus dados também. Ele preencher os campos. Muito bem. Aí diz o seguinte, em relação aqui, né? Neste momento não será levado em conta tal. Beleza. Ele quer que você preencha aqui. Qual que é o valor da tensão eficaz quando a rede é de 110 volts? No caso do gerador. No caso do gerador, o que acontece? Eu tenho 220, certo? Todo mundo está entendendo aqui, pessoal? Gente, está todo mundo me entendendo? Sim. Beleza. O que ele quer primeiro? Ele quer, eu vou desenhar aqui, ó. Vou fazer aqui. Ele quer o quê? A tensão eficaz. Ele chamou de... Ficou mudo de novo. Tá me ouvindo agora? Você está desabilitando Agora sozinho. sim. Agora sim. Eu vou fazer o seguinte, peraí, só um instantinho que vocês me aguardam aí. Não vou desligar não. Se eu sair aí, tem que gravar de novo.
que acontece? O valor da corrente eficaz ele é calculado da seguinte forma. V nominal, que ele deu, vezes raiz quadrada de 2. Certo? Beleza. Nesse primeiro caso, ele pediu o quê? Quando for o quê? 110 volts. Então, vai ser 110 vezes a raiz quadrada de 2. Certo? Beleza, pessoal? Certo. Ah, só isso. Espera aí, só um instantinho. Esse trem tá ficando mudo aqui. Deixa eu ver se eu dou um jeito aqui. Espera só um instantinho. Não, não consegui, não. Vamos de novo, pessoal. Vou mexer aqui. Vamos de novo. Então, vamos lá. Ele pede primeiro o quê? Vamos de novo. Ele pede o valor da tensão eficaz, certo? Então, no primeiro parâmetro, ele pede lá do gerador, ele pede quando ele está o quê? A 110. 110 volts em corrente alternada. Como que você calcula? O valor da tensão eficaz é medido como? O valor da nominal dividido, não é multiplicado, perdoe-me aí, é dividido pela raiz quadrada de 2. Beleza. Quando que é a nominal, pessoal? 110. Dividido por quê? 1,41 aproximadamente. Pessoal, se porventura ficar mudo, me avisem aí, porque esse negócio tá fazendo sozinho, viu? Não sei o que está acontecendo. Eficaz vai ser como? 110, aqui, 110 dividido por raiz quadrada de 2. Vai dar aproximadamente 78,01 volts. Certo? É isso que vai ser. Beleza. No caso, o gerador. Isso, no caso do gerador aqui, ó. 110. Isso, É. 110. Valor que, né, eficaz. Beleza. 220. Vai ser a mesma coisa. No caso, então, vai ser, para resolver aquilo ali, é todos a mesma fórmula. Isso. Nesse caso aqui, Ou tem alguma alteração? isso, 220, você vai dividir por raiz quadrada de 2 e pegar aqui. Aqui, por exemplo, você quer o valor eficaz, lá deu o quê? 78,0, né? Então, pode ser só 78 volts mesmo, certo? No caso aí, nesse caso, agora vai ser o quê? 220 dividido pela raiz quadrada de 2, que dá 1,41 aproximadamente. Aqui vai dar 156. Aí, no caso, essas outras casinhas que tem aí para frente, tem Sim, que ser preenchidas? você fala essas daqui? É VP, Sim, VPP, aí sim. são outras fórmulas, no caso. Isso, aí no caso, você tem que pegar outras fórmulas aí, viu? Não, certo. Beleza? Por que que você tem que fazer isso? É porque tem que preencher por como é que fala? Cada situação. Cada situação aqui, por exemplo, no caso do gerador, eu tenho ele de 110, certo? E tem ele de 220, viu? Aí então tem que fazer cada caso um caso, beleza? No caso, isso vai se repetir, então, com todos, computador, chuveiro e pá, tudo, né? Sim, no caso aí, como ele está pedindo valor eficaz, ele vai, lá ele já dá, né? Por exemplo, lá ele já dá o valor eficaz, aqui no caso do computador, vamos ver.
Ver aqui se eu acho aqui do valor eficaz. Aqui, ó. A corrente eficaz do computador é o quê? A corrente que ele falou lá, 4 amperes. 4. Isso, entendeu? Então você vem aqui no computador e a corrente vai ser o quê? 4 amperes. Beleza? Tá, eu acho que eu É entendi. só, Sim. é só preencher mesmo, pessoal. É só Entendi. preencher, tá? No caso, esse VP, VPP, são outras fórmulas. Isso, aí no Você vai caso, passar? não, aí no caso, isso aqui é valor de pico, certo? Entendi. Entendeu? Isso aqui já é outra coisa, certo? Valor de pico, que eu estava confundindo ali agora há pouco, valor de pico é assim, ó, que você vai calcular. Vamos supor que o valor, vamos calcular aqui, por exemplo, o valor de pico aqui de 110, pode ser? Esse gerador aqui, vamos calcular isso aqui? Como é que fica o valor de pico? Valor de pico, chama de VP, é igual ao valor que a gente achou, certo? Vezes a raiz quadrada de 2. No caso, 78. Se for Isso, 110. 78, Entendi. tá? Então fica 78 vezes 1,41, certo? E aí que dá isso? Deixa eu fazer aqui. Setenta e oito vezes 1,41. Dá aproximadamente 109,8. Aí, como você viu lá que é 110, né? Então, o valor de pico é aproximadamente o valor da tensão nominal, certo? Volts. Se fosse aqui, 156 vezes raiz quadrada de 2, certo? Entendi. Beleza. Mais alguém, pessoal? Pessoal, mais alguém? O significado de VPP? Esse aqui é valor de pico a pico. Aí, no caso, é só você multiplicar essa aqui por 2. Só vai repetir, então. É, Tipo, você pega o valor de trás, divide por raiz de 2 e assim vai. isso. Aí, esse Ah, aqui vai ser 2 vezes esse valor de pico aqui, ó. Então, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 109,98. E na corrente, também é a mesma coisa, professor? Sim, é a mesma coisa. Por exemplo, se pedir o valor da corrente de pico, então fica o quê? I vezes raiz quadrada de 2. Ah, e se for aqui, por exemplo, o valor eficaz da corrente? Valor eficaz da corrente, F, vai ser como? Vai ser o valor da corrente que ele deu, vamos supor que é 47, dividido pela raiz quadrada de 2. Certo? Só isso. Ah, eu quero achar o valor da corrente de pico. Certo? Então você pega o valor que você achou aqui. Deixa eu fazer aqui. 47 dividido por 1,41. Aqui vai dar 33,3 amperes. Beleza. Então aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 33,3. O que é corrente de pico, professor? Vocês lembram daquele gráfico, né? Por exemplo, aqui, X, Y. Apagar esse trem aqui. O que é o valor da corrente de pico? É o valor máximo que a corrente atinge o quê? A amplitude máxima. Então, o que acontece? O valor de pico é esse aqui, ó. Se fosse corrente, é minha corrente de pico. E chegando até aqui, seria o quê? O valor da corrente de pico a pico, ou seja, ela completou uma onda, um ciclo completo.
Por isso que multiplica por quê? 2 vezes. Então, se for corrente de pico a pico, é 2 vezes o valor da corrente de pico. Certo? Só isso, pessoal. Difícil ou não? Não, tá tranquilo. Eu já tinha sido passado esses cálculos? Não. Como é que é? Essas fórmulas já tinha sido passado ainda não? Não, não. Ah, não, certo. Certo? Eu Aí acabo eu, ficando doido. é porque é o seguinte, o que eu ia fazer? Como a gente não tem muito tempo, né? Eu acho que essa C de vocês termina quando? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pior que ela foi muito curtinha. Ela vai terminar dia 22. E essa semana, porque se eu tivesse mais uma semana, dava para mim tratar isso. Mas como vocês ainda têm atividades para fazer, aí fica o quê? Fica muito puxado para vocês, correto? Então, o que que acontece? Essa semana aqui vai até dia 17. Semana que vem já é o recesso. E aí, eu vou ser o próximo instrutor, eu vou ser o instrutor na próxima matéria de vocês. O que que eu vou fazer? Eu estou pensando em já pegar uma atividade só para que vocês me entreguem ela no final do período, certo? Uma atividade só. Para que aí eu tenha mais tempo de destrinchar a teoria. Pode ser? É melhor. Eu também Tem acho. previsão para quando vai ser presencial? Porque acaba que exatas não é um bagulho muito fácil de aprender por EAD, né? Eu sei, mas aí eu não sei como que a unidade vai tratar isso. Porque aí quem desenvolve esse calendário é a unidade, né? Não sou eu. Entendi. No caso, o cálculo. Abaixa um pouquinho a tela, por favor. Tá, só um instantinho. Tava Tá. só vendo um negócio aqui. Uhum. Beleza. Tá vendo aí? Isso. No caso, depois do VPP, é o LEF, não é? Isso aqui é corrente eficaz. Então, corrente eficaz, qual que é o cálculo dela? Qual que é Aqui, a ó. fórmula dela? Aqui ele já deu, ó. Quer ver? Já Aqui, deu. ó. Corrente de pico. Ah, tá. Corrente de pico. Ah, não, aqui, ó. Consumindo, corrente eficaz de, Ah, tá. Não, sim. beleza? 4 Ah, amperes. A lá corrente embaixo. nominal, isso aqui, a corrente nominal aqui, ó. Já deu Uhum. de 25. É só preencher mesmo, tá? Não, certo. Tem Aqui, outro. Tem outro? Não, né? aqui é corrente Essa de seção, pico. essa seção Essa, de cabo. essa aqui, Não, o de cima. Seção. aqui, Isso. como é que você fala? Isso. Isso daí é o Ah, quê? essa aqui é a seção dos cabos que você vai ter. Aqui, ó, por exemplo, essa seção aqui, ó, quer ver? O primeiro vai Ah, ter tá. 25, né, para 220 volts, ele vai ter 2,5 milímetros quadrados. E para 110, ele vai ter 1,5 milímetros quadrados, tá? Entendi. Aqui, ó, quando perguntar de pico no aquecedor, já tem aqui o dado da corrente, ó. Certo? É só vocês Certo. substituírem lá, então. Ok? Iluminação, eletroímã também, tudo tem aqui, todos os dados. Aqui, qual que é a corrente eficaz aqui? 5, ó. Qual que é o comprimento dos condutores? 1,5. Beleza? Aí você... Ah, aqui, ó. Ele falou aqui que a tensão aqui é 24 e aqui a corrente máxima é 10, tá? Então aqui, por exemplo, na bateria, corrente contínua. Corrente contínua aqui vai ser o quê? 10. Na bateria vai ser o quê? 10. E na bateria vai ser o quê? 24. 24 volts. E aí a seção do cabo é o quê? 1,5 milímetros. Certo? É só vocês olharem o desenho e aí vocês preenchem. Certo? Preenche, perdão. Ok? Entendi. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Pois não. aquela outra UC, então, de instalações elétricas, no caso, nós vamos trabalhar com ela só depois do recesso? Sim, Ah, sim. sim. Tá Ah, certo? tá bom. Vocês têm que finalizar essa aqui primeiro. Aí por isso que vocês têm que me mandar todas as atividades, beleza?
Para não Beleza. deixar pendente. Foi você que falou que não estava vendo a tela? Não, foi eu não. Ah, tá. Então, Eu acho acho que que foi. Giovana. Deixa Giovana. Ah, tá. Alguém levantou a mão. Quem foi? Pode falar aí. Professor, foi eu. Dá pra ouvir? Pode. Perdão, pode falar. Professor do céu, acabei de entrar aqui, né? Mas Uhum. desde das 1h50 tentando entrar nesse aplicativo, esse trem não tá entrando. Nossa, tá difícil demais esse negócio de entrar. Entra Não, nesse. Não mas, funciona. mas Eduardo, não precisa preocupar não, tá? O vídeo vai estar disponível lá para vocês, Tá certo, então. ok? Aí, no caso, eu tava falando aí pro pessoal aí como que preenche a tabela dessa 3 aí, tá bom? Certinho. Beleza? Professor, deixa eu te perguntar, em relação à frequência, como que vai funcionar? Aí, no caso, aqui não tem frequência, né? Aí eu não sei como que funciona. Eu acho que a minha monitora que observa isso, quem tá aparecendo e tal, e Ah, aí, tá. beleza? É porque eu Porque pensei que tinha mudado alguma coisa. não, aí eu não sei como é que funciona essa casa da frequência. Aí fica mais a parte dela, tá? É porque parece que ela disse que vocês vão começar na empresa, acho que mês que vem? Se Deus abençoar. Ah, certo. Não, beleza. Mas aí, com relação à frequência aqui, a gente não faz, não. Pelo menos eu não faço, não tem como fazer. Mas aí eu creio que ninguém vai ser prejudicado por isso, não. Não, certinho. Deixa eu te perguntar, na plataforma tem um negócio lá, eu acho que é até um negócio do simulador. Não é possível fazer pelo celular. Aquilo lá tem chance de prejudicar em alguma coisa? Tem alguma coisa lá dentro que vai ser necessário depois ou não? Não, não vai ser prejudicial. Por quê? Eu enfrentei esse mesmo problema com uma turma de eletrotécnica em automação aqui em Goiânia, aqui no Instituto Ítalo Bolonha. O que que aconteceu? Eles colocaram lá 3 simuladores para eles mexerem e os simuladores não estavam funcionando, eles estavam caindo direto. E quando baixavam, né, geralmente vinham com vírus. Não sei o que estava acontecendo. Isso foi o que os caras me falaram, né, os alunos me falaram. Então, nesse caso aí de simulador também não vai ter esse problema. Vocês não vão ficar prejudicados. É só fazer mesmo as atividades que tá tranquilo, tá ok? Certo. Beleza. Mais alguém, pessoal? Todos entenderam essa terceira atividade aí que eu pude esclarecer? Pessoal, todo mundo entendeu? Pessoal, todo mundo entendeu? Estão me ouvindo? Professor. Pois não. Sim, eu entendi. Beleza. Pessoal, então hoje eu não posso demorar mesmo, porque eu tenho uma reunião para mim participar daqui a pouco com o pessoal lá de Mato Grosso, eu acho. Então, desde já, né, peço que vocês façam as atividades, já podem ir entregando tudo. Tirem esse final de semana, as que estiverem pendentes, façam, tá? É melhor sacrificar um final de semana para depois você ficar livre, certo? Então, façam isso, tirem esses dias aí, façam, terminem para não sobrecarregar depois. Não deixem para a última hora. Beleza, pessoal? E aí eu quero ver se na próxima, quando eu for ministrar instalações elétricas, né, eu já pego um pouco mais da teoria e vou passar apenas uma atividade para vocês me entregarem. Eu vou excluir todas aquelas lá, eu tenho que ver primeiro quando eles forem me colocar na sala. Eu vou excluir todas aquelas lá e vou passar só uma, que vai abranger todo o conteúdo. Ok? Certinho. Beleza, pessoal. Então, boa tarde aí para vocês, tá bom? Bom recesso pro senhor. Até Valeu para mais. vocês também, viu? Boas férias aí.